está explícito, até cego vê. Sim. Né? A questão sempre é o que está implícito. Né? Isso. Porque, por exemplo, quando o Senhor ele conta a parábola do pródigo, que segundo o meu entendimento não seria a parábola do pródigo, porque divide a cena com o mais velho, né? Mas seria o Senhor nessa parábola está revelando que o Criador ele é pai. Antes de Jesus ninguém tinha essa ideia, né, que o Criador ele é pai, e ninguém se relacionava com ele, né, como pai, não, é sempre como Deus, o Criador. Eu acho que o mais próximo que eles passavam a nível de intimidade era pai da nação de Israel, mas nunca pai de um indivíduo. Nunca, né? Então, quando Jesus conta essa parábola ali, os fariseus é o público-alvo ali, um pouco maior, né? São os fariseus, na mentalidade dos fariseus, os pecadores, porque os fariseus não se achavam, né? Não. Eles não se achavam uma raça superior, e os pecadores. Só que ali o Senhor está revelando o coração paterno. Então eu creio que não seria nem a parábola do filho pródigo. A melhor revelação, a melhor compreensão do texto é o coração paterno. Assim, se convencionou o título ali, né? Sim. E todo mundo, para ficar mais fácil o entendimento. Sim. Mas eu gosto muito dessa ideia paterna, até porque eu me apeguei muito nisso na vida, sabe, pastor? Porque eu não tive proximidade com o meu pai, né? E por não ter tido proximidade do meu pai, eu tive que ter em Deus essa figura. Até para formar, ou vir formando, porque eu acredito que isso é uma continuação mesmo, é a questão da nossa identidade, para vir formando uma identidade diante de Deus, porque essa questão paterna faz falta, a gente sabe, né? Eu sou do mundo da educação e eu vejo isso, e quando Jesus ele vem trazendo, é o que eu sempre costumo dizer, né, dessa fala de Jesus, é que ele pega um Deus que os homens fizeram questão de distanciar, jogar lá para longe, jogaram Deus lá para longe, e é claro que sempre com muito respeito, que a religião ela produz isso, né, a religião judaica principalmente, é o El Shaddai, é o Adonai, o Todo-Poderoso, mas sempre muito longe. Então quando ele chama quando Jesus chama Deus de Pai, que ele pega um Deus lá de longe e traz ele para perto, é claro que isso vai ser um escândalo. Sim. É por isso que a gente vê, às vezes, que as pessoas que demonstram uma intimidade com Deus hoje, elas causam em muita gente um certo escândalo. Porque a pessoa está tão próxima, não é? Ela tá tão próxima de Deus. A minha irmã tem uma expressão que ela pegou de uma pastora, agora o nome não me vem, mas ela se denomina queridinha de Deus. E assim, é claro que soa estranho em um primeiro momento, mas quando você compreende isso no sentido de cuidado de Deus, se todo mundo tivesse essa pegada de, poxa, eu sou um querido de Deus, mas reconhecer isso de fato, né? Sim. A gente ser uma verdade, né? Não só uma expressão, mas isso. Uma verdade. E aí eu gosto porque minha irmã vive muito isso, ela vive muito essa questão, ela brinca, hoje mesmo eu usei isso, eu falei, poxa, ali a vaga do crente, que é quando você está procurando uma vaga, não, a vaga do crente vai estar separada ali. Eu acho que esse tipo, Jesus ele não trouxe Deus para perto para depois nós fazermos aquilo que nós estamos fazendo, jogar de novo para longe. Boa. Entendeu? Aí a gente joga de novo Deus lá para longe, e sendo que o sacrifício de Jesus, além da nossa salvação, que é, né, o primais ali, era trazer Deus para próximo. Tanto que o véu do templo é rasgado, aquilo que Martim Lutero lutou, que é o livre sacerdócio, né? Que é o sacerdócio real de cada crente, ou seja, o livre acesso. E hoje a gente continua terceirizando o acesso, terceirizando a oração, terceirizando a bênção. E a gente não quer ter compromisso. A gente ainda é uma nação que tem medo e que prefere que tenha um Moisés que fale por nós. Né? Ali eu sei que houve toda uma convenção, acho que também no fundo eu acho que era o que Deus queria. Né? A interpretação não pode ser necessariamente essa, mas a gente ainda tem medo, porque a gente é mais preocupado com a gente. Se nós nos entendêssemos, é uma expressão que eu ouvi ontem, eu não tenho como não te perdoar pelo tanto que eu já fui perdoado. Então, o único caminho que eu tenho é te perdoar porque eu entendi o meu perdão. Mas não é o perdão que os outros me dão, é o perdão que eu encontrei em Deus. Né? Porque se eu esperar perdão dos outros... Então, assim, aí você acaba liberando perdão porque você sabe o quanto foi perdoado. É constrangedor. O perdão, para mim,
ele é algo que me constrange demais. Eu saber que, mesmo sendo quem eu sou, eu ajoelho e encontro esse Deus, é constrangedor. Mas eu acho que é o caminho que a igreja deveria retomar agora. Sabe, que os líderes hoje, das grandes massas, eles deixassem de ser as pessoas que acessibilizam, porque é isso, né, que às vezes muitos se fazem. As pessoas que acessibilizam Deus e que elas se tornam e mostrasse para as pessoas que as pessoas também podem chegar até Ele. Eu acho que a grande pegada do que eu queria conversar com o senhor, acho que a grande questão da igreja foi sempre essa. Sempre essa. Homens que querem se colocar numa posição que não são deles, que não é deles. Qual? De intermediar o acesso a Deus. A gente tem que ter maturidade e ensinar as pessoas, de mostrar para elas, vocês têm acesso a esse Deus. E isso é bíblico, não é? Sim. Não é heresia. Não existe mediador no nosso meio. Não existe. Não deveria. Não é que não exista, né? Não deveria, mas a gente... É porque no mundo espiritual não existe, né? Exato. Não, a fala do senhor é excelente. Mas a verdade é que as pessoas se fazem. Entendeu? E nós, na nossa... eu não gosto de falar nós, porque eu não posso me incluir nisso. Mas a massa, de alguma forma, acaba projetando isso no ora por mim. Não é isso que acontece muito? Sim. Então, assim, como a gente fica também fazendo desses homens os nossos mediadores, e aí não tem jeito, a gente acaba... É claro que eu não vou deixar de dizer para o senhor, igual eu lembro de uma frase do senhor para mim em mensagem: me ajuda em oração. Nossa, essa que eu mais gosto. Não é ora por mim, é me ajuda em oração. Não é verdade? Sim. Porque não faz sentido a gente pedir alguém para orar, porque na maioria das vezes eu mesmo nem tô. Terceirizar a responsabilidade. E eu às vezes nem tô orando. Aí o irmão entra num propósito, levanta de madrugada, ora, e eu tô dormindo muito na boa, que eu tô confiado que alguém tá orando por mim. E assim, aí eu não tenho experiência. Até uma fé mística, né? Porque muito... não, assim, ele orando por mim dá conta, né? A oração dele cobre a minha pelo menos vida. a gente espera que sim. E aí a gente até culpa, né? Pô, eu fui lá naquele pastor fez isso, orou por mim, não aconteceu nada. E aí a culpa não foi minha, porque eu fiz a minha parte. Questão da oração eu acho muito incrível, porque é ela que vai trazer essa intimidade, né, pastor? É ela que vai trazer essa proximidade, esse entendimento. O não de Deus fica tão mais leve quando você orou e entendeu. Porque teve uma vez uma experiência de algo que eu queria muito, e ao meu entendimento era muito bom. Só que, de verdade, tudo é entendimento, né, Samir? Tudo é entendimento. Paulo diz que os judeus eles têm zelo, mas não têm entendimento. Ou seja, tudo é entendimento do porquê você está fazendo, porquê você precisa fazer. Não é tem que fazer, precisa fazer. E eu queria muito, mas eu sabia que eu não sou mais o Senhor na minha vida a partir do momento que eu rendi a minha vida. Na verdade, a gente até usa essa expressão, eu vou ali e volto aqui, eu entreguei minha vida ao Senhor, mas Paulo diz que nós já nascemos mortos. Então, na verdade, não é entregar minha vida ao Senhor, mas entregar minha morte a Ele, para que Ele me dê vida, né? E aí, rapaz, eu orei ao Senhor, falei, Senhor, mas se não for da tua vontade, que o Senhor não permita que aconteça. E o não do Senhor veio. E, rapaz, meu coração se encheu de gozo, meu espírito se encheu de alegria, porque eu entendi que o não dele era privando de sofrimento. Sim. Quando ele respondeu não, fiquei maravilhado. Falei, Senhor, tu está me privando de sofrer de alguma coisa, porque o Senhor está me privando disso. E de verdade, o não, biblicamente falando, que é a liberdade, nunca foi o sim. Biblicamente falando, a liberdade está no não. Mas, assim, a questão do terceirizar, a gente perde o timer da onde isso começa, ou da onde isso parte, né? Porque, por exemplo, de repente eu te coloco num lugar que você nem está pedindo para mim te pôr. Sim. Né? Ou, de repente, você tá se colocando num lugar que não deveria estar e eu estou te dando também. E existe uma linha muito tênue, né? Sim. Porque é a pessoa vir me colocar nessa posição e eu ter a consciência de que eu não posso me colocar. Sabe? Eu acho assim, de chegar e ensinar mesmo para a pessoa. Não. O que você precisa, né? A gente vê muita brincadeira. Esses dias eu assisti um videozinho muito rápido, até do pastor amigo meu. Ele, pastor, uma ovelha chegando para ele perguntando, pastor, eu preciso ouvir Deus falar comigo. Aí o pastor responde para ele, então leia a Bíblia. Aí ele, não, mas eu quero ouvir a voz de Deus. Ele falou assim, então leia a Bíblia em voz alta.